Bom dia a todas e todos que estão acompanhando o segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós temos tido sessões maravilhosas desde o início, desde a abertura, na segunda-feira, na terça, ontem, quarta-feira, e hoje é o nosso último dia de encontro, mais um dia pleno de atividades e que começa de uma forma muito brilhante, desde logo, né? Recebendo queridos amigos da academia, queridos amigos pessoais, queridos amigos do direito e da justiça, dos direitos humanos e da democracia, né? Tudo isso é muito importante nesse momento pelo qual nós passamos no mundo, né? E nós, brasileiros, podemos ter, pela dimensão das notícias de ontem, né, uma noção de qual é a diferença entre um país qualquer ser governado por um grande estadista, não é, ou por um medíocre sádico, não é, um palhaço sádico, não é? Então, ontem nós vimos a notícia muito importante do Papa Francisco reconhecendo, não é, independentemente do aspecto religioso, mas, sobretudo, ressaltando essa questão religiosa, reconhecendo a união entre as pessoas do mesmo sexo, não é? Então, essa maravilhosa manifestação de um líder religioso importante do mundo, um líder de um país, não é, que tem uma importância crucial nas relações internacionais, é realmente importante para todos nós, é muito elogiável, né? Hoje nós vamos ter agora pela manhã a participação de Maria Cristina De Chico, que é professora da Universidade de Camerino, na Itália, uma querida amiga do Brasil, uma amiga de São Paulo, amiga da academia. E teremos também o professor Sérgio Adorno, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a nossa FEFELESH, não é? Autor de uma obra muito extensa, que se inicia lá atrás com o Aprendiz de Poder. Eu ainda, quando era estudante, terminando a Faculdade de Direito, fui lá na livraria, no lançamento do livro do professor Sérgio Adorno, para obter o seu autógrafo. E ele, tão simpático, conversou comigo e acabou por despertar uma vocação entre muitas minhas nessa luta pelos direitos humanos, pela vinculação do direito à justiça, e foi um encontro maravilhoso que eu guardo até hoje, não é? Depois recebi agora recentemente a reedição dos Aprendizes de Poder, extremamente importante, um livro marcante, um livro muito importante para a ciência jurídica, a ciência política e para a história do Brasil. E teremos também a presença de uma figura muito importante para o Brasil, que é Pedro Dallari, não apenas pelo seu trabalho na Universidade de São Paulo, tanto na Faculdade de Direito, como no curso de Relações Internacionais, né, lá no campus da USP, mas também porque foi o presidente da Comissão Nacional da Verdade, né, um momento extremamente importante na história brasileira, em que o Brasil procurou dar conta de seu passado, não é? Isso é extremamente importante, isso não está ainda resolvido, o trabalho da comissão é inacabado e inspirador de inúmeras outras pesquisas, inúmeros outros trabalhos, e isso tem que continuar, quer dizer, esse aprofundamento dessa questão. Ontem mesmo nós tivemos a presença do jornalista Eduardo Reina, que fez um trabalho investigativo muito importante com relação aos sequestrados, os bebês sequestrados durante a ditadura, não é? E ontem tivemos uma discussão maravilhosa sobre verdade e direito, com a participação, inclusive, da professora Elza Boateux e de Maria Antonieta Mendizábal, que também participou da Comissão da Verdade, é uma professora chilena. E teremos como moderador desse nosso encontro o meu querido amigo e também membro acadêmico titular, assim como Pedro Dallari, da Academia Paulista de Direito, Fauzi Hassan Shukr,
que é professor da FACAMP, é um especialista em Tribunal Penal Internacional, um especialista tem uma perspectiva do processo penal, garantista, extremamente fixada na garantia dos direitos e nos direitos humanos, não é? E uma perspectiva bastante inovadora do ponto de vista tanto do direito nacional como do direito internacional. E eu queria só adiantar a notícia que esse ano a Academia Paulista de Direito teve a honra de conceder o título de acadêmico emérito ao professor Renato Giannini Ribeiro, ao professor Celso Laffer e ao professor Dalmo de Abreu Dallari, assim como no primeiro congresso da academia nós concedemos a José Gregori e a Fábio Conder Comparato, não é? E esse título de acadêmico emérito é absolutamente restrito àqueles que, em seu trabalho, em suas obras, se dedicaram à construção e à defesa dos direitos humanos, da democracia, da cultura da paz, não é? E eu queria, nesse momento aqui, já adiantando que no terceiro congresso da academia, que vai ser realizado no ano que vem, o professor Sérgio Adorno receberá o título de acadêmico emérito, exatamente por esse trabalho magnífico na defesa em prol dos direitos humanos. Feita essa breve apresentação aqui, eu agradecendo carinhosamente, dando as boas-vindas, assim, de forma muito carinhosa, ao Sérgio Adorno, ao Fauzi, Hassan Schuker, a Maria Cristina de Tico e ao Pedro Dallari, e a todos e todas que estão aqui, a Elza, que está nos acompanhando, os demais professores, professoras, os acadêmicos, acadêmicas, pesquisadores e pesquisadoras da Academia Paulista de Direito. E eu passo, então, a direção dos trabalhos ao querido Fauzi. O Fauzi não gosta que eu diga isso, porque ele vai falar assim, não, mas espera aí, você não tem nenhuma responsabilidade pelo meu brilho, né? Mas eu fui professor dele. Grande abraço. É sempre uma honra, cara, te lembrar que você foi meu professor de filosofia na graduação, não só no século, como no milênio passado. Então, estamos todos entre amigos. A professora Maria Cristina já foi apresentada devidamente pelo professor Alfredo Atier. Nesse momento, eu então passo a palavra à professora, que falará na abertura sobre o tema Cidades, Direitos e Deveres. Professora, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar perante uma plateia tão selecionada. Eu cumprimento todos os acadêmicos em nome do Dr. Alfredo Atier, digníssimo presidente da Academia Paulista de Direito, os colegas de mesa, senhoras e senhores. Pensei em falar sobre deveres e direitos nessa ordem, porque a partir de uma pesquisa sobre corrupção, fui adquirindo cada vez mais consciência de um grande ausente na sociedade moderna, justamente os deveres. Sem se falar continuamente em direitos, sem, todavia, necessária contraposição ou correspondência dos deveres. Refiro-me, por óbvio, ao sentido e à sensação comum, porque a doutrina, principalmente publicista, tem procurado demonstrar que sem um indispensável núcleo de deveres, não existe própria uma comunidade. O novo paradigma, por assim dizer, tem se tornado os deveres do homem, mas não em contraposição aos direitos. Somente para demonstrar que se os direitos são fundamentais, também os deveres, principalmente de solidariedade, são inderrogáveis e, do mesmo modo, fundamentais. Mas vamos voltar ao sentir e à sensação comum. Todos têm direito, todos pretendem a concretização e o respeito dos próprios e, por vezes, pretensos direitos. Poucos são os que estendem o mesmo discurso aos deveres. Se os direitos, inicialmente, eram o instrumento para sanar um abuso, hoje, infelizmente, tornaram-se ocasião para reivindicar pretensões e privilégios.
Mas a realidade hoje é muito diversa da de então. Já no final do século XX, houve uma discussão, muita discussão, aliás, entre os juristas sobre os desafios do direito, em particular do direito civil, eu sou uma civilista, no século XXI. Mesmo sem entrar no âmago da questão, que fugiria do tema do nosso congresso, acho correto pensar que ninguém possa ter imaginado que um evento global, como a pandemia resultante do vírus Covid-19, poderia perturbar a vida de todos nós, obrigando-nos a mudar radicalmente e inadvertidamente a vida diária, os ritmos e os hábitos. O mundo parou repentinamente, na medida em que a propagação do vírus levou quase todos os estados a introduzir medidas restritivas aos direitos individuais, consideradas indispensáveis para conter a propagação da pandemia. A situação inusitada gerou, também no plano do direito, interrogativos e reflexões e obrigou os juristas a repensar os institutos tradicionais à luz do novo e chocante evento. E por isso eu também repensei o conteúdo da minha fala. As minhas referências serão a experiência italiana, mas podem muito bem se estender à brasileira, vista a forte proximidade cultural entre os dois países. Os dilemas que emergem da atual pandemia são transversais, envolvendo questões de direito, economia, medicina, mas todos ligados pelo fio comum da filosofia e da ética. E é justamente a questão da ética do comportamento que se torna o fundamento, do ponto de vista moral, no sentido laico, dos problemas relacionados aos dois binômios inseparáveis necessariamente presentes em toda a sociedade democrática: deveres e direitos, liberdade e responsabilidade. Isso porque o não cumprimento dos deveres determina um prejuízo irremediável para com as necessidades de solidariedade social, com grave violação dos princípios fundamentais do ordenamento, causando, assim, danos à sociedade. A evasão dos deveres mina a dignidade das pessoas, mas o Estado não deve e não pode ignorar o objetivo primordial, que é o de garantir uma existência digna para cada pessoa, sem esquecer que a dignidade tout court não é suficiente, visto que a dignidade é um valor que deve ser associado à liberdade, igualdade, integridade psicofísica e solidariedade. Dignidade que, como valor ético, social e universal, deve ser vista como um instrumento de promoção da pessoa e não como uma arma de discriminação e arbitrariedade. Desde a Constituinte, ficou claro que o ordenamento jurídico italiano se baseia na correspondência entre a exigibilidade dos direitos e dos deveres de solidariedade, e, portanto, na responsabilização e plena realização da pessoa. De fato, enquanto o individualismo consiste apenas na atribuição de direitos, o personalismo envolve um conjunto de direitos e deveres, porquanto a liberdade é sempre fonte de responsabilidade. Neste contexto, o primado dos direitos da pessoa é afirmado pelo princípio personalista, na medida em que o princípio da solidariedade impõe a obrigatoriedade dos deveres que pesam sobre todos e visam garantir o desenvolvimento pleno e harmonioso dos indivíduos. Só assim o valor da igualdade será plenamente concretizado, permitindo a realização do projeto constitucional, italiano e brasileiro, de proteção dos vulneráveis. O conceito de dever, portanto, atualmente não está mais relacionado ao conceito de supremacia do Estado, tratando-se, ao contrário, de deveres recíprocos, entre iguais, com a consciência, contudo, de que nos deveres, como lembra Zagrebelsky, os espaços para os direitos abrem-se se e quando forem consentidos. De fato, se é verdade que a democracia se desenvolve mediante a afirmação dos direitos, ela se consolida mediante a prática dos deveres,
e o senso de responsabilidade do indivíduo perante a comunidade. Porque uma democracia não vive somente de direitos, mas necessita também do respeito das regras e dos princípios morais, já que os deveres dizem respeito a todos nós e a todos os setores da sociedade e trazem em si a responsabilização ética do indivíduo. Mas vamos ao momento atual, que demonstra, sem sombras de dúvida, o quanto afirmamos até agora, porque a exigência de uma maior conscientização dos deveres apresentou-se com evidência em razão da emergência provocada pela difusão do vírus Covid-19. Diante de uma emergência sanitária tão inesperada quanto difícil de administrar, o governo implementou medidas restritivas que contribuíram de forma inequivocada para a redução das infecções. As regras impostas pelo governo sobre o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de dispositivos de proteção revelaram-se, portanto, fundamentais e em consonância com os valores máximos do ordenamento jurídico que privilegia o ser sobre o ter. As consequências da atual pandemia, de proporções anormais, ainda não foram totalmente desveladas, mas talvez, pretendendo fazer um primeiro balanço, não pareça arriscado dizer que ajudou a desmascarar os equívocos do Homo econômicos, como destacou Bartolomé Luiz, e a confirmar a centralidade da pessoa e da dignidade como fundamento de uma sociedade livre e democrática. Nessa perspectiva, outro aspecto positivo da pandemia foi a imersão do princípio da responsabilidade coletiva, que em uma sociedade democrática todos devem ter para com os outros. Responsabilidade coletiva que, no respeito do princípio soberano da solidariedade, imporia uma conduta mais virtuosa a quem está concretamente apto a cumprir eficazmente as medidas de contenção do vírus, em relação a quem, infelizmente, não tem condições de manter o isolamento ou o distanciamento social ou de poder cumprir as regras. Basta pensar as pessoas que vivem nas ruas, nas favelas ou mesmo nas periferias das grandes cidades, que nem sempre têm água, esgoto ou leitos em quantidade adequada para respeitar as regras de higiene que foram impostas. Sem as medidas drásticas adotadas, que certamente de alguma forma comprimiram alguns direitos e liberdades, ainda que fundamentais, o número de infectados e de mortes teria sido catastrófico. Ressalte-se que a redução da sociabilidade imposta pela perseguida contenção da propagação do vírus poderia, em tese, contrastar com o valor da socialidade privilegiada na cláusula geral de proteção à pessoa prevista na Constituição. Porém, a partir de uma análise mais cuidadosa, pode-se verificar que o conjunto de medidas de contenção, se por um lado comprimiu liberdades e direitos fundamentais, por outro, encontrou um justo equilíbrio em conciliação com os ditames constitucionais, concretizando o princípio da igualdade substancial. Isso porque contribuiu para garantir oportunidades iguais de cuidados e tratamentos adequados a todos os cidadãos, em particular, àqueles que, devido às condições socioeconômicas, se encontram em situação de desvantagem inicial. E é com imenso prazer que lembro aqui o querido professor Dalmo Dall'Aglio, para quem a igualdade hoje deve ser vista como um direito convertido em possibilidade. Apesar das dúvidas que a compressão das liberdades suscitou, a doutrina e a jurisprudência vêm sustentando a sua legitimidade, em razão da necessidade de proteger a saúde, seja como um direito fundamental do indivíduo, seja no interesse da comunidade. E mais do que isso, a necessidade mesmo de proteger a vida. O direito à saúde, portanto, se cruza e se solda com o princípio de solidariedade, em virtude do qual cada indivíduo é chamado a zelar também pela saúde dos outros, evitando causar uma lesão com o próprio comportamento.
Porém, nem todos estão plenamente conscientes e convictos disso, de modo que inúmeros são os casos de desobediência por parte de pessoas físicas e jurídicas que colocam em risco a saúde e a vida de outras pessoas, ocasionando assim um dano social. Quero mencionar aqui o comportamento coerente do juiz da primeira vara da Fazenda Pública de União da Vitória, que não hesitou em condenar um indivíduo por dano social em razão de sua postura irresponsável de desrespeito às medidas de isolamento social. Ele foi condenado a pagar R$15 mil, valor a ser destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Hoje, um dos assuntos recorrentes no Brasil é o direito ao esquecimento, que, logicamente, não abordarei aqui. Mas eu acho que vale salientar que, se falamos tanto de direito ao esquecimento, chegando mesmo à sua banalização, seria também o caso de lembrar que, na perspectiva do que venho falando, é muito presente também o outro lado da medalha, o esquecimento dos deveres. Porque muitos dos comportamentos incivis, dos quais tomamos conhecimento todos os dias, não são, como muitos afirmam, secundários em relação aos grandes problemas da humanidade, mas podem e devem ser reconduzidos a questões de fundo de uma sociedade coerente e harmoniosa aos princípios de legalidade e ao sentido de comunidade. Sabemos todos que a obrigação tributária, por exemplo, é necessariamente proporcional à capacidade de cada um. Mas pensemos também à limpeza das cidades, ao meio ambiente, à destinação adequada de resíduos, à observância das regras de trânsito. São todas obrigações aparentemente menores, mas essenciais para a convivência civil e que podem ser cumpridas por qualquer pessoa, da mesma forma. Desde que, por óbvio, se entenda que são deveres fundamentais, porque todos nós somos cidadãos, sem distinção. A consciência cívica de uma sociedade, pode-se dizer, é uma conquista diária, que requer dar e receber. A ética da cidadania pode ser promovida, porém, somente retornando ao conceito de dever, para fazer viver plenamente a força da democracia. A reivindicação continuada de direitos, sem qualquer referência a deveres, somente aumenta o egoísmo social e afrouxa os laços de pertencimento à comunidade civil. Mas não podemos esquecer que, para a consolidação da democracia, é necessário, antes de tudo, educação e instrução. Educação começa dentro de casa. A instrução deve ser garantida pelo Estado. Porque somente assim o povo poderá escolher livremente e conscientemente quem os governará. Emerge aqui, então, um papel que vem se perdendo, infelizmente, das universidades e das faculdades de direito em particular, que é um papel de formação, com base em conhecimentos sólidos e no saber. Mas no difícil caminho de consolidação da democracia, a universidade necessita recuperar o seu papel, porque a universidade não é lugar para adquirir somente e principalmente competência, mas sim conhecimento e saber. Universidade não é só para responder às exigências do mercado. A universidade, ela tem que servir ao povo. Direitos sem deveres transformam desejos em pretensões, sacrificam o mérito e acabam legitimando egoísmos individuais. Prometer direitos sem exigir o cumprimento de deveres aumenta o ressentimento social, porque promete o que não pode ser mantido. E na esfera pública, conferem-se poderes de veto
deixando o campo livre para a demagogia e o populismo. E o resultado está aí à vista de todos. A construção da legalidade constitucional passa, então, através do respeito do princípio da democracia. E em nível, digamos, institucional, é necessária uma cultura constitucional que veja governo e oposição conjugar deveres, direitos e responsabilidades, para evitar esse vexame que temos vivido nos últimos tempos. Um dever constitucional dos governantes, mas também e principalmente de quem tem o dever de vigilar a aplicação correta da Constituição. Mas a esse ponto, vista a situação do novo indicado para o cargo de ministro do Supremo, concluo com uma pergunta que surge espontânea. Quem controla os controladores? Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Cristina de Chico. Foi uma honra tê-la ouvido e aprender cada vez mais com as suas palavras e as suas reflexões. Na sequência, eu passo a palavra para o estimado professor Sérgio Adorno, já também devidamente apresentado pelo nosso querido presidente Alfredo Atier. Professor Sérgio Adorno, futuro membro acadêmico emérito, falará para este congresso sobre o tema Cidades, Violência e Crime. Professor Sérgio, é uma honra tê-lo aqui. A palavra está com o senhor. Eu vou fazer... Bem, vamos ver se eu consigo... Eu preciso novamente para poder colocar meu PowerPoint, né? Pois não, professor, fique tranquilo. Na parte de baixo da tela existe uma... Isso, okay. Screen. Isso. Lembre-se apenas de fechar todos os outros arquivos que o senhor não irá utilizar agora, ok? Está aparecendo? Sim, perfeito, professor. Tá bom. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite do Dr. Alfredo Atier, agradecer o convite também da comissão organizadora por toda a assistência que me ofereceu ao longo da preparação desse evento, né? Quero agradecer também as generosas palavras tanto do professor Alfredo Atier e a grande satisfação de estar aqui nessa sessão. Eu, ainda que eu não seja formado em Direito, pelos meus objetos de pesquisa, então pela minha trajetória acadêmica, eu acabei tratando de questões que faz a interface entre a sociologia e o direito. Eu, durante mais ou menos 10 anos, fui professor de introdução à sociologia na Faculdade de Direito. Portanto, eu tenho uma enorme satisfação de estar nesse congresso e poder desfrutar do conhecimento e da sabedoria de todos os que estão aqui participando e particularmente dos meus colegas aqui de sessão, com os quais eu tenho profunda admiração. Quero também agradecer a mediação do Dr. Fauci, e eu vou falar sobre o tema de cidades e violência de uma perspectiva mais sociológica, né? E eu vou fazer um recorte muito específico em função do fato que nós temos também um tempo bastante limitado, né? É claro que quando se fala em violência no Brasil, parece que a violência é um fenômeno atual, né, que acontece de alguns anos para cá, né? E eu escrevi, defendi que há uma história da violência no Brasil, né? E, inclusive, levantei uma hipótese de que, de certo modo, a história social da sociedade brasileira pode ser contada como uma história social da violência, né? O modo como as mulheres são tratadas
no espaço doméstico, as crianças, né, os trabalhadores domésticos, a relação das patrões com empregados, que você tem toda uma história de violência, ainda que a violência não tivesse os mesmos significados que elas têm hoje. Né? Eu posso, talvez, dizer que foi durante a transição da ditadura para a democracia, né, no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, é que a questão de uma certa modalidade da violência, sobretudo a violência relacionada ao crime, não é, a delinquência, se tornou uma questão pública. Não é? Quer dizer, no passado recente, muitos desses fenômenos eram fenômenos pensados como próprios das relações privadas, particulares. Não é? Então, envolvia conflito entre uma ou mais pessoas, mas não era do interesse da sociedade de modo geral. Não é? A transição mostrou que não só a sociedade brasileira era muito violenta, não é, no tratamento das suas divergências, dos seus conflitos, mas também começou a mostrar, não é, que havia uma percepção de que os crimes estavam crescendo, estavam se tornando cada vez mais violentos, não é, e o Estado não estava desenvolvendo políticas de segurança capazes de conter o crime e oferecer esse direito fundamental, que é o direito à segurança para todos, independentemente das suas características ou clivagens socioeconômicas, riqueza, poder, raça, etnia, gênero, geração, não é? Condição migratória ou outras características que possam, de alguma maneira, estratificar e hierarquizar a população na sociedade brasileira contemporânea. Não é? Ao longo desse debate, foram sendo apresentados uma série de pressupostos, não é? Que, de alguma maneira, mobilizaram a opinião pública, mobilizaram os formuladores de políticas públicas e mobilizaram o interesse do cidadão de viver numa sociedade em que os crimes e a violência estivessem sob controle. E nesse debate eu identificaria vários pressupostos, eu não posso trabalhar todos, mas eu vou identificar dois pressupostos que me pareceram muito recorrentes e que permanecem ainda no nosso imaginário coletivo. O primeiro pressuposto é de que, tendo os crimes crescido, se tornado mais violentos, o que fazer? Não é? A sociedade brasileira, por várias razões, se dividiu e se polarizou em duas grandes tendências. Uma delas que dizia, o problema no Brasil é que a sociedade cresceu, ficou rica, mas em compensação muito desigual. Então, o problema é que é preciso pensar a segurança pública no contexto da proteção de direitos humanos. Muitos diziam, é o problema da pobreza, é o problema da desigualdade, e, portanto, o respeito aos direitos humanos fundamentais para maior número conteria a violência e conteria, inclusive, a violência da polícia, por exemplo, na contenção dos crimes. Por outro lado, havia aqueles que apostavam nas chamadas políticas retributivas, ou seja, a ideia de que era preciso mais leis, repressão mais dura, não é? Uma política, vamos dizer, de tolerância zero para com os crimes, e com isso estaríamos restituindo à sociedade brasileira o controle da violência. É claro que, ao longo desses últimos 30 anos, essas duas tendências se mesclaram, ora mais à direita, ora mais à esquerda, não é? E, de alguma maneira, estabeleceram intercâmbios, não é? Hoje, dificilmente você consegue falar em lei e ordem sem se referir a direitos humanos, e, evidentemente, quando se fala em direitos humanos, você tem que falar também em segurança pública, e falar em segurança pública também é abordar a questão do controle legal na ordem pública. Não é? Então, esse é o primeiro pressuposto, e que aparece ao longo do debate. O segundo pressuposto é que os crimes acontecem, sobretudo, em cidades chamadas cidades partidas, não é? Onde você tem uma parte da população que mora em regiões muito privilegiadas, não é? E, portanto, estão mais protegidas, inclusive protegidas pelos serviços de segurança pública, não é? E uma grande maioria que vive, não é, nos bairros onde as condições de vida são muito precárias, onde há uma carência de instituições de promoção social e de proteção dos direitos fundamentais.
não é? Eu vou problematizar um pouquinho essas duas coisas a partir de uma exposição. Minha exposição está baseada em dados oficiais e, portanto, eu estou falando de crimes, isto é, de modalidades de violência que são codificadas nos nossos códigos penais como crime. Né? Eu me apoiei aqui nos trabalhos que são feitos no estudo da violência e, sobretudo, quero aqui pessoalmente agradecer ao pesquisador do núcleo, Marcelo Meri, que tem se debruçado sobre os dados e tem produzido informações muito interessantes. Eu vou, na primeira parte da exposição, fazer um breve panorama sobre a questão geral da violência dos crimes na cidade de São Paulo e depois vou falar um pouco sobre a cidade de São Paulo, para tirar algumas conclusões. Agora eu preciso... Então, o primeiro dado que eu tenho aqui é o total de boletins de ocorrência em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo e no interior. Vai no período de 1996 a 2019. A gente pode ver que no começo de 1996, a gente tinha mais ou menos 1.500.000 boletins de ocorrência por ano no estado como um todo, né, se a gente pegar toda a coisa. E em 2019, esse dado já chega ao dobro, praticamente 3 milhões de boletins de ocorrência por ano. Então, isso é um dado claro que, do ponto de vista oficial, né, os crimes estão crescendo, né, tanto no município de São Paulo, embora o crescimento do município de São Paulo seja um pouco mais equilibrado, na região metropolitana, que são dados vermelhos, e também no interior. Né. Aqui a gente vê os dados de evolução das taxas de boletins de ocorrência por 100 mil habitantes. Né? É claro que esse dado precisa ser comparado com dados de outras cidades e fazer comparações internacionais, mas eu já posso dizer que as taxas aqui, por exemplo, 7 mil boletins por 100 mil habitantes são taxas muito altas. Né? Quer dizer, isso significa que os crimes são muito elevados, têm um impacto muito grande e eles continuam a crescer. Né? Os inquéritos, eles seguem mais ou menos as tendências de crescimento dos boletins de ocorrência. Não é? Se nós formos olhar, por exemplo, as duas figuras, a impressão que se tem é que o número de boletins de ocorrência que são registrados corresponde ao número de inquéritos que são abertos. Mas o que a gente pode ver é que não é nada disso. Não é? Se nós compararmos a proporção de boletins de ocorrência com a proporção de inquéritos policiais, nós vamos ver que no melhor período, não é, que foi o ano de 1997, não é, nós chegamos a ter 18% de inquéritos abertos para o conjunto dos boletins de ocorrência. A média hoje, se a gente olhar 2019, é 14%. Quer dizer, nem 20% do total de crimes registrados chega a se transformar em inquérito policial. Se não se transforma em inquérito policial, é menor a proporção do que passa para se transforma em processo e que chega, né, ao desfecho final com uma sentença condenatória em última instância. Né? Isso significa, à primeira vista, né, que há pouca investigação, né, que a impunidade é muito elevada e há, portanto, uma grande desproporção entre o potencial de violência na sociedade e a capacidade do Estado de conter essa violência dentro dos marcos legais. Né? As prisões vêm crescendo, o que significa dizer, em outras palavras, que as prisões vêm sendo cada vez mais a superpopulação é um dado cada vez mais crescente. Né? A gente pode ver, cresceu no município de São Paulo, cresceu na região metropolitana e, sobretudo, no interior. Né? Com relação aos crimes, os homicídios tiveram um crescimento até mais ou menos os anos 2000, 2001. Né? Depois começa uma taxa descendente. Né? Vocês imaginem que por volta de 2001, 2002,
2000-2001, nós tínhamos 52,4 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, hoje, em 2019, é algo em torno de 6,2 homicídios por 100 mil habitantes. Então, houve uma queda muito grande nas taxas de homicídios. As razões eu não vou aqui detalhar, não há tempo, mas quem sabe no debate eu posso explicar um pouco mais. Os roubos permaneceram taxas altíssimas, né? E a gente vê que a curva é cada vez sempre ascendente, embora, né, nesses últimos anos, de 2015 para cá, haja uma tendência, tanto em São Paulo, na região metropolitana, no interior, para uma queda dos roubos. Tráfico de entorpecentes. É um fenômeno que vem crescendo. Então, aqui é o registro de boletins de tráfico de entorpecentes. A gente pode olhar que ele cresce sobretudo no interior, né, mas também no município e na região metropolitana de São Paulo. A evolução das taxas de entorpecentes por 100 mil habitantes mostra, não é, nas 3 áreas geográficas, município, a região metropolitana, o interior e o estado, que as curvas são ascendentes. Não é? Então, se você comparar o número de boletins que são abertos pelo tamanho da população, nós vamos ver que há, não é, um certo, quer dizer, há um crescimento, mas há também um foco das políticas de segurança na contenção dessa modalidade de crime. As prisões, né? Se nós olharmos a tendência das prisões, que estão nessas colunas vermelhas, elas tiveram, no final dos anos 90, um forte crescimento, depois houve uma queda, né? Mais ou menos nesses períodos intermediários, e a partir de 2014, 2015, elas começam a crescer novamente. E a gente vê que esse crescimento, em princípio, deve estar muito influenciado pelas prisões por tráfico de drogas. A gente vê pelaquela onda azul como o tráfico de drogas, as prisões por tráfico de drogas vêm crescendo. Aqui a gente vê o percentual das prisões efetuadas por tráfico de entorpecentes. Não é? No município de São Paulo, elas representam agora, em 2019, 23%, mas no interior do estado, elas representam 70%. Não é? Tudo parece que eu tenho uma hipótese aqui, é que nos últimos 20 anos houve um enorme enriquecimento do interior, né? Todos nós sabemos que o crescimento que se espalhou pelo interior do estado de São Paulo, né? E o meu argumento aqui é que o tráfico, ele acompanha a rota da riqueza e não a rota da pobreza. Isso também é uma questão que a gente possa discutir depois. Há policiais feridos e mortos nas operações de contenção do crime, embora as tendências mostram que eles as taxas foram muito elevadas no período na segunda metade dos anos 90 e foi declinando com alguns picos ao longo do período observado e agora encontra-se numa taxa de queda, né? Em compensação, crescem as taxas de pessoas mortas em confronto com a polícia militar por 100 mil habitantes. A gente pode olhar aqui como essas taxas cresceram, não é, bastante desde 2013. Não é? Elas tiveram também um pico ali no início entre 1995 e 2000. Depois elas tiveram um pico em 2006, que foi aquele período chamados ataques do PCC no município de São Paulo, e agora elas encontram num momento novamente bastante ascendente. Bom, tudo isso aqui que eu estou apresentando é para mostrar mais ou menos o seguinte: há um crescimento dos crimes, e sobretudo dos crimes violentos na sociedade, aqueles que causam maior impacto na opinião pública, aqueles que causam maior insegurança e o medo, e, sobretudo, aqueles que impactam, né, os aparelhos, vamos dizer, mobilizados para a contenção do crime e para a formulação das políticas públicas de segurança. Mas esses dados também são muito indicativos das políticas de segurança desenvolvidas no estado de São Paulo. Quer dizer, há mais de 40 anos, as políticas de segurança, o tom tem sido esse: lei e ordem, e o uso da força
inclusive da força letal, para conter o crime. A pergunta que a gente pode fazer é se essas políticas têm resultado em efeitos. São políticas que, na maior parte das vezes, agredem direitos fundamentais, produzem vítimas, não é? Muitas vezes vítimas inocentes, e mesmo aqueles que eventualmente estejam envolvidos em crimes, eles têm o direito de responder, né, e se defender durante a justiça, mas por essas políticas, em geral, a contenção do crime tem se confrontado com uma política de direitos humanos. Então, aqui a gente vê claramente uma cisão entre políticas de segurança e justiça baseadas em lei e ordem e o problema dos direitos humanos. Então, para ir finalizando, eu me pergunto, bom, então que cidade é esta que contém esse tipo de violência e que contempla esses tipos de políticas, não é? Se nós olharmos rapidamente o que foi São Paulo, né, desde o final do século XIX para cá, nós vamos entender que houve um crescimento muito rápido e muito desordenado, né? Então, mais ou menos em 1881, nós tínhamos 50 mil habitantes e a cidade estava concentrada nesse núcleo, esse núcleo que constitui hoje o centro da cidade, né? Na década de 50, nós já tínhamos 2.200.000 habitantes, né? Esse mapa mostra claramente a trajetória da urbanização, né? Ela vai saindo do centro e vai se espalhando pelas regiões no entorno, né? E o dado de 2002, né, mostra essa expansão por todo o território, né, como é que ela foi se espalhando, e nesse período a gente tinha cerca de 8 milhões de habitantes. Por que eu estou falando isso? Porque os estudos que temos realizado mostram o peso da história da expansão e da urbanização no município de São Paulo. Uma urbanização desigual, vamos dizer assim, sem planejamento, né? E que, de alguma maneira, criou essa imagem de um centro urbanizado, protegido, e toda uma periferia, vamos dizer, cuja legalidade é o tempo todo contestada pelas ocupações, pelo uso dos espaços e inclusive pelas atividades econômicas que são muitas vezes desenvolvidas de uma maneira fora do mercado oficial, por exemplo, fora do mercado oficial. Nós vamos estudar um pouco melhor essa questão dos homicídios, né? E fizemos um estudo sobre 2018 tentando entender a distribuição dos homicídios no município de São Paulo, e nós chegamos à conclusão que havia vários regimes territoriais de homicídios, né? Essa ideia de que os homicídios estavam concentrados na periferia e que no centro eles estavam mais ou menos, se mostrou absolutamente equivocada, né? Nós temos, por exemplo, um bairro e ao redor, né, um conjunto de outros bairros. O bairro central pode não ter taxas de homicídios, ou, ainda que tenha taxas de homicídios, nos últimos anos não teve nenhum homicídio. E o entorno pode ser muito violento, com altas taxas de homicídio. Pode acontecer o contrário, né? O entorno ser razoavelmente pacificado e o centro ter taxas muito altas de homicídio. Então, nós, estudando, encontramos oito padrões, né? O que nos levou a perguntar: que cidade é essa que, na verdade, você tem regimes de violência e não uma violência concentrada? Então, se essa violência não está concentrada, é sinal que essa modalidade de violência se combina de outro modo com a cidade. Então, vamos fazer um estudo para um levantamento um estudo que estamos realizando agora no Núcleo da Violência, sobre a legitimidade das leis, né? E elaboramos padrões urbanos demográficos da capital paulista. Está publicado na revista Estudos Avançados, número 97, onde tem toda a metodologia que foi desenvolvida, né? Essa metodologia, ela mostrou que a imagem de centro e periferia é ultrapassada, né? Identificamos 8 novos padrões urbanísticos da cidade de São Paulo. Nós os baseamos em na verdade, em 19 variáveis.
elas foram submetidas a uma análise fatorial, né? Elaboramos um modelo de clusters, né? Baseado, então, em condições ambientais, habitacionais, higiene e saúde, né? Os crimes, né? A questão da mobilidade urbana, né? Então, essas variáveis permitiram a identificação de 8 padrões, né? Por que isso aqui é muito importante? Porque isso mostra claramente que uma cidade tão heterogênea como São Paulo, ela não pode ser tratada de modo homogêneo, né? Quer dizer, mesmo se você tem políticas de segurança, essas políticas de segurança, elas vão ter que ter princípios gerais, por exemplo, relacionados com a proteção fundamental dos direitos humanos, mas elas vão ter que atentar para singularidades locais, né? Em algumas regiões, a presença do tráfico de drogas é forte, em outras não é. Em algumas regiões, né, você tem uma elevada concentração, por exemplo, de violência doméstica, né, com desfechos fatais em que as vítimas são quase sempre mulheres e crianças, né? Então, isso significa que as nossas políticas sociais de proteção, de contenção dos crimes e de desenvolvimento social, elas estão equivocadas ao não olharem a diversidade, né? E, claro, quando eu falo em diversidade, eu falo em direitos humanos. Então, eu estou terminando aqui minha exposição, acho que eu tomei um tempo talvez até longo demais, terminando com 2 ou 3 observações. A primeira delas é que, para mim, cada vez mais claro, é que a violência nos divide, a violência é um profundo conjunto de ações que agravam as desigualdades sociais, né? E, na medida que elas agravam as desigualdades sociais, elas, na verdade, se opõem a políticas de direitos humanos, né? Justamente as políticas de direitos humanos, elas têm que combater a desigualdade, né? Todos nós sabemos disso, também não vou desenvolver muito aqui. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo? Quer dizer, aonde a violência predomina, os direitos humanos estão comprometidos. Certamente, onde há direitos humanos e há redução de desigualdades, proteção de direitos, reconhecimento da dignidade, proteção das crianças, proteção das mulheres, atenção para as vítimas potenciais dos crimes, jovens, negros, por exemplo, tudo indica que políticas dessa natureza, a médio e longo prazo, contribuem para a redução do potencial de violência na sociedade e contribui para a mudança das políticas, inclusive segurança e justiça. Era isso que eu queria trazer aqui como contribuição para esse debate. Agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Muito bem. Professor Sérgio Adorno, foi uma vez mais um grande aprendizado tê-lo ouvido. Suas reflexões, sem dúvida alguma, baseiam aquilo que de mais agudo existe na percepção da violência e das desigualdades sociais. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu passo, então, com muita satisfação, a palavra ao estimado professor Pedro Dallari, também já apresentado aqui pelo nosso eminente presidente Alfredo Attier. Professor Pedro Dallari, um amigo de muitos anos, falará sobre governança das cidades e governança global. Professor Pedro, por favor, a palavra está com o senhor. Pronto, agora estou com o microfone conectado, acho que estão me ouvindo, não? Querido Fauzi, é um prazer participar desse evento, dessa mesa, sob a sua coordenação, e, obviamente, as minhas primeiras palavras têm que ser de agradecimento pelo convite, saudando o presidente da academia, Alfredo Attier, que cometeu, inclusive, a insensatez de me convidar para ser acadêmico. Eu estou que nem Groucho Marx, Attier, né? Eu tenho dúvida se eu quero entrar num clube que me aceita como sócio, não é? Quer dizer que esse clube talvez não seja tão bom, mas eu fico muito honrado. Quero saudar também a Roberta, que tem trabalhado tão arduamente para organizar esse evento.
e meus colegas de mesa, meu colega da USP, o professor Sérgio Adorno, a professora Maria Cristina, cumprimentando ambos pelas exposições muito interessantes. E, de maneira a não me estender muito, quero abordar, a partir do tema que foi me dado, governança das cidades e governança global, né, alguns aspectos que têm, em relação aos quais eu tenho dedicado a minha atenção. Um deles, inclusive, acabei de mandar um artigo para publicar na revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que eu procuro, e aí a chance de falar sobre governança global e governança da cidade é muito oportuna para mim. Eu procuro, dentro, obviamente, das minhas limitações e baseado no campo do direito, refutar um pouco o que vem sendo, a meu ver, equivocadamente adotado como uma espécie de senso comum na análise da conjuntura política internacional e, inclusive, com seus reflexos do direito, né? Há uma predominância entre os analistas da avaliação de que nós estaríamos caminhando na esfera global para uma reversão do processo de globalização, um fortalecimento de uma perspectiva isolacionista ou insular para os Estados, revertendo, né, os processos de integração que se caracterizaram ao longo das últimas décadas, e que isso tudo se daria num contexto de ascensão da extrema-direita. Isto é uma análise muito recorrente, né? Aparece muito, né? E eu confesso que eu tenho muita dúvida sobre ela, né? Eu não vejo, pelos elementos, pelo menos, né, que numa abordagem mais processual me permitem dispor, esta tendência, né? Vejo, pelo contrário, que há, à luz da perspectiva do direito, de que a globalização expressaria a adoção crescente de paradigmas de uniformização normativa, uma evolução, né? E que, nesse contexto, e por isso é que a relação com o tema que me foi dado me parece importante, me parece que as cidades têm um papel muito importante em porquê que, apesar de um quadro de fragmentação política e apesar de um quadro em que aparentemente há uma reversão dos processos de integração na esfera global, isto não ocorre, né? E as cidades, a meu ver, são um indicador que merece nossa atenção, né? E, obviamente, como não tenho muito tempo, eu vou fazer uma fala mais, enfim, de argumentação no sentido da defesa dos pontos de vista, sem me ater tanto a todos os aspectos que eu uso para procurar fundamentar esses pontos de vista, porque aí ficaria muito longa, mas em relação aos quais eu tenho escrito nos últimos tempos, né? A meu ver, essa perspectiva de exacerbação do nacionalismo, né, e mesmo de um pensamento de extrema-direita, está mais no campo da retórica política do que efetivamente, na realidade, no cenário social e político global. E há um problema, a meu ver, e eu tenho debatido isso com muita franqueza com os meus colegas, é que eu acho que a academia ficou um pouco refém do discurso da política. Que os políticos façam esse discurso é compreensível, né? Os políticos de direita que têm sido eleitos querem passar a impressão de que isto representa claramente uma opção das sociedades por uma ideologia de extrema-direita, né? E os políticos do grande campo social-democrata, que no mundo inteiro têm sido derrotados, né, que governaram nas suas diferentes matizes, né, nos seus diferentes matizes, governaram os países, os principais países do mundo, inclusive na América Latina, nos últimos 20 anos, e que têm sido derrotados, procuram usar o argumento, né, dessa perspectiva do isolacionismo, do ascenso da extrema-direita, até para não precisar explicar as razões reais desta movimentação política que vem realmente corroendo o establishment político que predominou nesses últimos anos, né? A minha avaliação é que o que nós temos tido ao longo dos últimos anos em diversos países não é propriamente uma opção
ideológica consciente das sociedades nacionais por uma posição de isolamento na esfera global ou de opção de extrema-direita, mas é basicamente o descontentamento das sociedades nacionais diante do aparente esgotamento do modelo de governança de viés social-democrata que predominou nos diferentes matizes, como eu disse, nos estados da Europa e da América Latina, mesmo nos Estados Unidos, ao longo das últimas décadas. A eleição de Bolsonaro no Brasil, a meu ver, não expressou uma opção de 55 milhões de brasileiros por uma ideologia de extrema-direita, pela volta à ditadura, porque se houvesse 55 milhões de pessoas que apoiassem a volta da ditadura, a ditadura já teria voltado. Não é? O que houve foi, efetivamente, a insatisfação da sociedade contra um estado de coisas em que as duas forças políticas tradicionais, o PT e o PSDB, ficaram associadas a um quadro de corrupção, a um quadro de crise econômica aprofundada, com 14 milhões de desempregados em 2018, a uma precarização dos serviços públicos, entre os quais o de segurança pública, onde é mestre nosso querido professor Sérgio Adorno, ou seja, a insatisfação acabou fazendo com que houvesse uma opção por um outsider. Isso se deu em vários lugares do mundo. Na França, com a eleição de Macron, nos Estados Unidos, com a eleição de Trump. O Brexit, de certa maneira, foi uma resposta a o que era visto como um establishment político insatisfatório, e acabou gerando esta perspectiva de ascensão de novas lideranças políticas e uma leitura, a meu ver, muito superficial de que isto significaria uma opção das sociedades por esse ideário exposto por essas lideranças políticas e que, portanto, o processo de integração internacional estaria a entrar em retrocesso, porque essas lideranças apontariam para um quadro de isolamento. E, a meu ver, isso não ocorre. Há um equívoco, a meu ver, que é se avaliar que o quadro de fragmentação política que existe, que é real, ele, por si só, teria como correspondência um quadro de fragmentação nessa dimensão de expansão da globalização, que, sob a perspectiva do direito, assume essa ótica da uniformização normativa. A globalização, e aí nos artigos que eu tenho escrito eu me detenho um pouco mais, mas desde o começo do século passado, eu adoto como referência realmente a Primeira Guerra Mundial, eu vejo o grande momento em que nós temos um evento que se configura sob a perspectiva de uma integralidade da esfera global. Esse movimento vem se desenvolvendo não por conta da opção política dos países e da sociedade, mas a partir de uma perspectiva da acelerada interatividade entre as sociedades nacionais, em que a tecnologia cumpre um papel determinante. Ou seja, o fato de que as sociedades interagem cada vez mais passa por um imperativo lógico a cobrar uma demanda por uniformização normativa, como ocorre em qualquer ambiente em que as pessoas passam a ter um convívio mais intenso e, portanto, regras comuns passam a ser uma exigência. E, a meu ver, tanto isso é verdade que, no mundo globalizado, a todas as crises globais, e esta foi a análise que eu fiz no artigo que acabei de enviar para publicação na revista da Faculdade de Direito, se sucederam movimentos de afirmação da uniformização normativa, inclusive do direito internacional, e do multilateralismo. Isso se deu tanto nas grandes crises globais gerais, relacionadas ao tema da segurança, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas isso se deu nas crises globais tópicas. A crise da AIDS teve um papel decisivo a partir da ruptura de dogmas da Organização Mundial do Comércio para a disseminação, com base na Declaração de Doha, dos medicamentos genéricos que se espalharam pelo mundo inteiro. As crises financeiras, a crise financeira de 2008 teve um papel muito importante para fomentar as convenções da Basileia, que geraram um nível de estabilidade no sistema financeiro global, que, por exemplo, agora na crise da Covid-19, não
teve o impacto que poderia ter tido sem essas crises. E aí, no meu artigo, eu, inclusive, chamo a atenção para algo que é muito interessante, que é a recente decisão da União Europeia, no programa chamado Next Generation, Próxima Geração, de aprovar a contratação de empréstimos no mercado de capitais no valor de 750 bilhões de euros para combater os efeitos da Covid-19, num contexto em que se falava do colapso da União Europeia com a saída do Reino Unido e de outros países. A União Europeia acabou sinalizando pelo contrário, quer dizer, que a integração internacional acaba sendo a única ferramenta possível para se lidar com os efeitos da crise. E há uma inovação importante nessa decisão europeia, que é o fato de que, pela primeira vez, uma organização de caráter político vai fazer captação de recursos no mercado de capitais, o que anteriormente só era feito por organizações internacionais de viés financeiro, fazendo com que a União Europeia assuma como organização política algo que é uma característica que tem sido muito peculiar dos Estados, mas não das organizações internacionais, num salto, inclusive, qualitativo que não pode ser ignorado, né? Ou seja, há um quadro em que, independentemente da vontade política dos governantes, esta assertividade no sentido da adoção de paradigmas globais, ela é efetiva, né? E aí eu chego nas cidades, né? E ela se deve, essa dinâmica, a meu ver, fundamentalmente porque, a partir do advento da gramática dos direitos humanos, fundamentalmente, já a partir do final do século XIX, mas fundamentalmente no espaço global, a partir da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização das Nações Unidas, o indivíduo passa a ser a unidade sistêmica básica da ordem jurídica. E a ideia de que a ordem jurídica internacional dependeria do consentimento dos Estados, própria da lógica westphaliana, que predomina até a Primeira Guerra Mundial, ela sucumbe. Hoje não seria aceitável que dois Estados, por exemplo, alegando o princípio do consentimento, aprovassem um tratado internacional para regular o tráfico de escravos entre esses Estados, né? Exatamente porque se entende que os Estados são um fator e um critério operacional relevante, né, para a operacionalidade do sistema jurídico internacional, mas o fundamento desse sistema não repousa mais no consentimento, exatamente por conta, né, desse imperativo lógico que vem a partir da aceleração dos padrões de integração internacional. E, com isso, o que se verifica como motor propulsor, né, de novos paradigmas é o advento de uma sociedade internacional, de uma sociedade civil internacional, que vai se configurando a partir de critérios de identidade que são potencializados, então, de forma exponencial com o desenvolvimento da tecnologia da informação, né? Ou seja, há a conformação a partir justamente dessa integração que se faz entre indivíduos, entre sociedades, com apoio ou a revelia dos Estados nacionais e dos seus governos, essa é que é a realidade, que vai contribuindo para gerar um impacto enorme, né? E as cidades são, por definição, né, com a crescente urbanização que se verificou no século XX, com o aumento da população, com o empoderamento dessa sociedade, que até pela formação de uma massa crítica que é inerente a essa característica das grandes aglomerações, acaba por gerar um contraponto a movimentos de isolacionismo, né? Isso no direito é muito claro. Mesmo quando a fragmentação política faz com que os mecanismos tradicionais do direito internacional possam não ter condições de ser utilizados, e há um refreamento, né, no funcionamento dos tratados e tudo, a uniformização normativa não deixa de evoluir. Dou dois exemplos, né? Um deles, a união homoafetiva. A união homoafetiva era algo que, mesmo no mundo ocidental, era considerado crime há não muito tempo, né? E vejam que, num espaço de tempo muito curto, ainda mais do padrão histórico,
a união homoafetiva se disseminou no mundo ocidental e vai avançando, inclusive, em outros ambientes, né, como um paradigma jurídico comum. Não há nenhum tratado internacional, não há uma organização internacional, mas hoje, no ambiente ocidental, praticamente todos os estados, né, adotaram em comum a perspectiva do reconhecimento da união homoafetiva como juridicamente válida, seja por decisão judiciária, né, seja por decisão administrativa, seja por legislação, mas há efetivamente algo que se foi construindo a partir desta conectividade da sociedade civil e da pressão da sociedade civil sobre os seus governos a partir das trocas. E dou um exemplo bastante recente, né, que é a reflexão e com consequências práticas que tem havido no mundo inteiro em torno da problemática da discriminação racial, né? Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, né, aprovou a destinação de verbas, né, para candidatos pretos e pardos, né, com reserva, né, numa decisão inédita que não tem respaldo na legislação, baseada na interpretação, né, de princípios constitucionais, e é óbvio que isto veio na esteira das grandes manifestações que passaram a ocorrer no mundo inteiro a partir dos Estados Unidos, né, por conta da violência policial discriminatória, né, do ponto de vista racial naquele país, mas que atingiu vários países da Europa, e, obviamente, esta norma da legislação brasileira, ela se dá no contexto global de configuração de um movimento no sentido da adoção de medidas legislativas mais eficazes de combate à discriminação racial. Portanto, há, né, uma dinâmica que, a partir justamente de um movimento que não se constrói necessariamente a partir dos governos nacionais, porque esses governos muitas vezes são encabeçados por lideranças refratárias pelo seu discurso político a processos de integração, mas o processo de integração caminha, né? Porque ele é hoje propulsionado por uma dinâmica da sociedade civil que tem nas cidades a sua grande base de mobilização. E basta ver, e aqui já indo para a finalização, como esses movimentos anti-establishment, de contestação do status quo, vêm adquirindo o corpo em vários lugares de maneira muito eficaz. A reação, as grandes manifestações recentes em Minsk, na Belarus, contra uma ditadura extremamente violenta, extremamente repressiva, mas que não tem tido condições de refrear os movimentos. A reação contra a ditadura do Partido Comunista Chinês nas grandes manifestações de Hong Kong são muito impressionantes, né? Hoje os jornais trazem as manifestações do final de semana em Lagos, na Nigéria, com grandes manifestações de massa contra a corrupção, contra o establishment político, a mesma agenda, né, que a sociedade civil impulsionou na América Latina, impulsionou em vários países da Europa, ela está presente aqui, né? E dois eventos aqui na América Latina que parecem apontar para isso, né? Primeiro, a recente eleição boliviana, né? Após aquela condução absolutamente errática do processo eleitoral anterior, em que, em certa medida, por equívocos do próprio presidente Evo Morales, acabou havendo as condições para o que, do ponto de vista jurídico, evidentemente foi uma intervenção indevida no processo eleitoral, e quando se imaginava que aquilo pudesse ser um retrocesso na Bolívia, com a volta das Forças Armadas e com o regime ditatorial ou autoritário, pelo menos, houve um processo eleitoral, venceu o candidato apoiado por Evo Morales, da esquerda, e o seu opositor, Carlos Mesa, né, a primeira coisa que fez foi reconhecer a derrota e, aparentemente, endossando uma volta à normalidade por pressão da sociedade, né? Isso nós vamos ver no próximo fim de semana no Chile, que vai às urnas para votar em plebiscito sobre a adoção após grandes manifestações de rua, da Constituinte para substituir a Constituição, que, embora com modificações, ainda vem do regime Pinochet. Ou seja,
né, há uma mobilização na sociedade, né, civil global que vem pressionando o movimento e que, a meu ver, nós, analistas, muitas vezes não estamos sendo capazes de identificar e estamos fazendo análises a partir desse quadro de fragmentação política gerado pela posição de lideranças dos Estados nacionais, que, a meu ver, não está condizente com o que é, né, a realidade dessa dinâmica no mundo contemporâneo, né? E termino até com uma historinha, né, com uma situação que me ajudou muito a ter clareza sobre isso, né? Mesmo nós, acadêmicos, temos que nos valer muito da nossa intuição, muitas vezes, não para substituir a reflexão científica, mas, obviamente, para ser um indicador, porque estudando, lendo, pesquisando durante tantos anos, não é possível que aquilo não se incorpore, de certa maneira, na geração de mecanismos de intuição. Em 2012, o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, no contexto da Primavera Árabe, organizou um roadshow, né, uma caravana com alguns especialistas em processos de transição para conversar em países do mundo islâmico que viviam, então, aquele processo de ebulição da Primavera Árabe sobre transição política. E nessa comitiva organizada pela ISS europeia, estava lá um especialista que falou sobre a transição na Espanha, outro em Portugal, outra na Bósnia e outro na Indonésia, por causa da questão religiosa, e coube a mim falar sobre o Brasil, em função da minha experiência, inclusive, na Constituinte de 87 e 88. Né? E foi muito interessante, porque estivemos na Tunísia, estivemos no Cairo, depois fomos à Turquia, eu ainda estive num evento também em Marsella, que é a cidade da França, que reúne, né, a comunidade árabe, que dialoga mais fortemente com a comunidade do norte da África, e pude falar sobre o Brasil e ouvi muito. Né? Em determinada noite, estávamos em Tunis, fomos tomar um café ali na Avenida Bourguiba, que é no centro de Tunis. Né? Tunis é uma cidade francesa, muito, muito interessante. Né? E ali, eu vendo aquela juventude, muitos estudantes, né? Eu me senti no Brasil. Né? Eu me senti como se eu tivesse, na verdade, nas ruas de São Paulo, da Vila Madalena, um lugar assim, ou seja, era uma efervescência e no modo de pensar, no modo de vestir, nas conversas, né? Lá se fala francês, eu não falo árabe, mas eu podia me conversar em francês e depois, nos dias que eu fiquei lá, eu andei muito pela cidade, peguei táxi, e, enfim, pude conversar e eu disse, puxa, mas isso aqui vai dar certo, né? Porque isso aqui tem as características, né, do que nós vivemos no Brasil, né? Claro, com suas peculiaridades e tudo, mas há elementos, né, que já refletem a adoção de certos paradigmas que podem dar certo, algo que eu não tinha, depois não vi no Cairo. E por isso até escrevi, na época, um artiguinho para a revista Política Externa, avaliando que na Tunísia o processo, na minha avaliação, ia dar certo e no Cairo né, ia ter dificuldade, e foi o que acabou acontecendo. E foi muito interessante isso, ou seja, a percepção que eu tive a partir da identidade do ambiente urbano, da construção realmente de um quadro de referência global que vai permanecendo de maneira muito presente e faz com que hoje, inclusive nas eleições municipais brasileiras, na agenda dos candidatos a prefeito, temas da globalidade estejam presentes. Todos os candidatos estão sendo cobrados sobre como vão lidar com a Covid-19, né? O tema da renda mínima está se transplantando para a ideia das cidades, ou seja, a governança das cidades vai cada vez mais estar pautada e pautar a governança global. Esta que é a verdade, justamente a partir dessa conformação de uma sociedade civil que vai se globalizando e que vai propulsionando, com aval ou sem aval dos governos nacionais, um processo crescente de integração. Então, deixo aqui, prezado Fauzi, essa breve reflexão quase que provocativa, né, porque ela opera contra o que tem sido, na verdade, a visão dominante, eu reconheço isso, que a minha posição aqui tende a ser
minoritária, quase heterodoxa, né? Mas me parece que há algo, né, sob a superfície que demanda mais atenção de nossa parte, e com isto eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui neste grupo tão interessante. Muito obrigado, meu querido Pedro, foi uma imensa alegria tê-lo ouvido, e seja bem-vindo a mais este grupo, o grupo dos heterodoxos, né? do qual todos nós, de uma certa maneira, nos enquadramos, né? As suas reflexões foram de extrema valia e de uma lucidez ímpar, como, na verdade, caracteriza o seu pensamento e a sua fala. Nós estamos chegando ao final quase do tempo destinado para esta sessão de discussão, e eu gostaria de abrir a palavra para o professor Alfredo Attier, na condição de presidente da nossa academia, para que expusesse a sua visão sobre as falas que foram exercidas nesta manhã, ao mesmo tempo em que, eventualmente, esperamos alguma consideração dos amigos e das amigas que estão na plateia, eventualmente destinada a algum dos nossos convidados desta manhã. Professor Alfredo Attier, uma vez mais, uma honra ouvi-lo. Professor Fauzi, olha, obrigado pela gentileza, não é? E, em primeiro lugar, obrigado pela magnífica aula que nos ofereceram Maria Cristina, Pedro e Sérgio. Eu creio que nós acertamos ao ter estabelecido o tema da cidade nesse ano de 2020, não apenas porque existe essa vinculação clara entre o local e a história da cidade e a democracia, né? A política, como nós todos sabemos, é uma qualidade da cidade, né? A qualidade da polis, e hoje nós deveríamos traduzir o termo política, né? Eu tenho dito isso muitas vezes, porque nós não usamos mais o termo polis para dizer aquilo que é a cidade, nós usamos o termo cidade. E qual é o termo que efetivamente traduz a palavra grega política, né? Politiké, politia? Qual é o termo? O termo que traduz essa palavra é cidadania, né? Então, nós temos que usar a palavra cidadania para traduzir a palavra antiga política. Se nós não fazemos isso, dá uma impressão de que a política é alguma coisa muito abstrata e que ela não está vinculada como qualidade à vida da cidade. Então, eu começo cumprimentando o professor Sérgio Adorno, porque um dos temas exatamente do Congresso, a gente discutiu a questão metropolitana, a gente discutiu a questão dos serviços e da universalização dos serviços, nós discutimos a questão da segurança, agora com muita propriedade pela sua exposição, está exatamente nesse ponto, né? Quer dizer, onde está a nossa cidadania, sobretudo a nossa cidadania de paulistanos, né? Nós pertencemos a uma cidade que tem milhões de habitantes, uma cidade que, na verdade, é uma metrópole, portanto, ela abrange 39 municípios, né, em que não existe uma regulação, apesar dos esforços constitucionais, a interpretação numa decisão importante do Supremo pelo ministro Lewandowski, que já foi referido pelo professor Dallari. Nós ainda não temos uma regulação precisa do que significa metrópole. Nós não estamos identificados aos bairros, não existe sequer uma regulação dos bairros, né? Existem aqueles distritos, mas ninguém se identifica como distrito, as pessoas se dizem como habitantes de bairros, né? Mas isso não existe uma regulação disso também. E, sobretudo, existem regimes diferentes, não é? Os mapas da desigualdade, não é, têm mostrado que, inclusive, termos como expectativa de vida ou vida média, a diferença entre os bairros é uma coisa assim que é gritante e nos assusta muito, né? Como é possível que num bairro os adultos do sexo masculino venham a falecer com menos de 40 anos de idade, em média, e em outros bairros esses mesmos adultos do sexo masculino alcancem a quase 90 anos de vida média, né? Isso tudo é muito preocupante. E isso também se reflete nessa análise maravilhosa que o professor Adorno fez
está fazendo, está empreendendo lá no Núcleo de Estudos da Violência, na Universidade de São Paulo, a propósito dos regimes da violência no interior da cidade, né? Em homenagem ao professor Adorno, eu trouxe aqui, até para confirmar, olha aqui, a primeira edição do livro, aqui a dedicatória que eu recebi do professor Adorno, né, naquele momento que foi lançado, e aqui eu trouxe também, olha aqui, professor Adorno, o convite que eu recebi para a noite de autógrafos, que me foi entregue por duas professoras na época, que hoje são minhas amigas, que foram a professora Kátia Abud, e a professora da USP, e a professora Eneida Haddad, lá da Unesp também, olha aqui. E, em seguida, eu passo a analisar, a apreciar, digamos assim, muito brevemente, as abordagens de Maria Cristina e Pedro Dalari, que estão vinculadas, muito vinculadas, né? Eu tenho dito, Pedro, que nós vivemos desde 1972, na ordem internacional, uma mudança de paradigma, né? Nós iniciamos com a Ordem dos Direitos Humanos em 1945, 1948, né? Ou se usarmos a Declaração Americana, nós podemos falar em 47, né? Porque nós fomos pioneiros, né? Nas declarações de direitos humanos, né? Depois nós modificamos a nossa em 69, mas nós iniciamos a Ordem dos Direitos Humanos em 48, partimos para as declarações regionais, europeia em 50, a nossa em 69, não é? E depois nós começamos uma alteração muito firme de paradigmas, né? Em 1972, quando se inicia a preocupação com a questão ambiental e a questão do desenvolvimento sustentável. E a Declaração Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 81, já é filha dessa nova ordem, né? E ela vai avançando cada vez mais com a Rio 92, as conferências sobre clima, as conferências sobre as mulheres, muito importantes, as conferências sobre moradia, né, habitat, e assim por diante, quer dizer, as várias conferências, elas vão alterando aquela ideia de que nós vivíamos numa ordem de direitos humanos para uma ordem de deveres e responsabilidades, não é, Cristina? No sentido de o direito não mais referir valores abstratos, né? Não mais falar, por exemplo, em igualdade e em direitos individuais ou mesmo sociais, não é mais uma ordem em que as pessoas dizem eu tenho direito, nós temos direito, mas é uma ordem que exige deveres e responsabilidades com relação às desigualdades que são reconhecidas e, portanto, se trata de uma ordem de deveres e responsabilidades em relação a todos os povos e, sobretudo, aos povos mais pobres, né, aos povos periféricos, e também à natureza, que deixa de ser pensada como objeto de proteção e passa a ser considerada um sujeito de direito. Você falou, Pedro, com muita propriedade sobre a questão da harmonização da legislação, digamos assim, do direito doméstico, direito nacional, a partir do impulso das agências internacionais, não é? Eu tenho participado muito da UNCITRAL, que tem como fundamento exatamente isso, quer dizer, gerar normas, modelos que possam ser adotadas pelos países para tornar o ambiente uniforme, né? Quer dizer, o ambiente internacional uniforme. E, sobretudo, quer dizer, você tocou num aspecto que eu acho muito importante, que antes a preocupação era pensar no comércio internacional. Hoje não há mais apenas isso, né? Há esse peso enorme das metas, por exemplo, as antigas metas do milênio, que depois, em 2015, se tornaram os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável 2030, os 17. Enfim, nós temos hoje, digamos assim, sobre essa vinculação antiga, né, da ordem internacional ao comércio, nós temos hoje esses deveres e responsabilidades que são extremamente importantes numa construção de uma ordem diferente. E esse acento que a Maria Cristina faz sobre a questão dos deveres, que foi objeto, inclusive, do congresso que ela presidiu e organizou lá em Camerino, né, na Cátedra Unesco, sobre os deveres e direitos, né? Esse acento é extremamente importante e é um sintoma de uma época diferente, né? Em que nós, hoje em dia, não podemos mais afirmar os nossos poderes, mas temos que nos conter exatamente porque nós precisamos dividir o espaço, dividir a escuta
com uma série de sujeitos que hoje estão chegando ao espaço público e precisam ser ouvidos, precisam participar, enfim, a diversidade, não é? A diversidade que é fundamental. E eu queria, então, assim, foi uma apreciação muito breve, muito simples, provocada pelo Fauzi. Eu esperava que ele mesmo fizesse isso, né? Mas como o Fauzi gosta de me colocar em situações difíceis, eu é que vim a fazer. Mas eu queria dizer o seguinte, né, que eu estou muito feliz com essa participação do Sérgio Adorno, do Pedro Dalari, da Maria Cristina de Tico e do Fauzi Schucker, porque eles trouxeram para esse congresso que tem o tema das cidades, nesse ano que nós temos eleições, as pessoas precisam prestar atenção naquilo que está acontecendo nas suas cidades, não é? Inclusive para ajudar na transformação do regime brasileiro em geral, não é? Em 2022, como os americanos muito provavelmente vão fazer, ainda bem agora no dia 3 de novembro, né? Alterando o erro que cometeram. E então eu queria cumprimentá-los a todos e agradecer muitíssimo e voltar a palavra para o Fauzi para as suas palavras finais. Muito obrigado, professor Atier. Eu faço aqui a transmissão de uma pergunta de um dos nossos colegas que estão aqui acompanhando, que é o André Okamoto. Ele faz uma pergunta dupla para o professor Sérgio Adorno. Professor Sérgio, ele quer perguntar sobre a percepção de alteração dos índices de comunicação de crimes através de BOs após a implementação do meio eletrônico. E ele também gostaria de saber se há um perfil característico das pessoas que realmente se atentam a fazer o registro, visto que a descrença no sistema de segurança pública leva, muitas vezes, à desistência dessa comunicação. Estas são as duas perguntas do André para o professor Sérgio Adorno. Muito obrigado pela pergunta. Eu teria aqui que, evidentemente, me estender muito mais do que seria possível nesse momento. Então, eu vou ser bastante breve, sem prejuízo de que o André possa depois contactar e eu explicar melhor para ele. Presentemente, nós estamos desenvolvendo um grande projeto de pesquisa, que é um projeto institucional, ligado ao Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que é um CEPID da FAPESP, na qual o núcleo é sede, e que trata do problema da legitimidade das leis. Não é? A pergunta é, por que as pessoas obedecem, em que circunstâncias obedecem e por que se recusam? E a literatura sobre a questão da legitimidade trabalha muito o que a gente chama de procedural justice, ou seja, é na relação entre os aplicadores da lei e os cidadãos é que se constrói o princípio da legitimidade. Então, tudo depende da demanda e do modo como essa demanda, de alguma maneira, é satisfeita. Então, nós, de alguma maneira, estamos atentos a essa questão, sobretudo na relação entre cidadão e a polícia, de como a polícia responde às demandas do cidadão. Eu não teria uma resposta agora absolutamente específica para você, mas eu diria que isso o modo como se dá essa relação altera muito, vamos dizer, o apoio dos cidadãos às instituições e às leis. A segunda resposta, quando eu fiz uma pesquisa sobre impunidade, é uma pesquisa mais antiga, foi muito claro para mim que nos bairros onde estão instaladas delegacias, bairros de classe média e média alta, o cidadão tem mais consciência dos seus direitos, em geral, ele demanda mais os serviços policiais do que, por exemplo, nos bairros onde a relação com a polícia, por exemplo, é uma relação diferente e muitas vezes conflitiva. Não é? Então, por exemplo, num bairro como um bairro aqui perto de casa, né, Perdizes, a delegacia, ela tende a receber uma demanda maior de ocorrências e tende a responder a essa demanda porque há uma pressão local sobre isso. Nos bairros onde isso não acontece, onde essa pressão é menos evidente, em geral, o atendimento às demandas vai seguindo uma espécie de curso natural. Não é? Então, eu estou só simplificando para não me estender mais, mas
eu diria para você que, de modo geral, o modo como se dão essas relações afeta a credibilidade das leis, afeta a credibilidade nas instituições e, portanto, né, é um resultado de pesquisa extremamente interessante. Nós estamos fazendo análise dos dados e alguns já estão sendo publicados. Obrigado. Obrigado, senhor professor Sérgio. Foi mais uma vez um prazer em ouvi-lo. O professor Atier pediu uma palavra da moderação aqui sobre o conteúdo. Eu gostaria de pegar um pequeno aspecto da pergunta que foi feita, da primeira pergunta que foi feita ao professor Sérgio, pelo André, para colocar pontualmente uma observação. Não é o método da comunicação que vai alterar a credibilidade da sociedade no funcionamento da justiça criminal. Então, o fato de hoje existir a disponibilidade tecnológica de um BO eletrônico, que, evidentemente, é muito bom para quem tem a cidadania digital, esta disponibilidade não tem uma relação direta com uma mudança de percepção da sociedade no funcionamento da justiça criminal a partir do comportamento cultural dos seus operadores. Falando num português um pouquinho mais objetivo, não é o fato de eu poder fazer o BO pelo meu computador que torna culturalmente mais fácil o relacionamento da sociedade com o aparato de justiça criminal. Esta é uma percepção empírica, né, compartilhada por vários segmentos de intervenientes do sistema de justiça criminal, mas que pode servir de alguma maneira para a sua reflexão, André, numa pergunta que é extremamente pertinente. Então, diante do adiantado da hora pelo horário que foi estabelecido na programação, eu gostaria de, em nome da presidência da Academia Paulista, o nosso querido Alfredo Atier, saudar e agradecer uma vez mais todos e todas que estão presentes e particularmente nas pessoas dos nossos expositores, professora Maria Cristina, professor Sérgio Adorno e professor Pedro Dalari. Uma vez mais, uma grande satisfação e uma alegria poder compartilhar um espaço de reflexão com cada um de vocês e, com a permissão do nosso presidente, eu dou por encerrada esta sessão de trabalho. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado e êxito no segmento do Congresso, caro Atier. Pedro, você vai ajudar a academia a ficar melhor, tá bom? Esse clube vai ficar melhor com a sua presença. Vamos ver. Eu continuo com a minha reflexão marxista, do Groucho Marx. Mas eu fico honrado e agradeço muito o convite. Maria Cristina, um grande abraço, viu? Muito carinho aí para você aí em Camerino. E até breve, hein? Vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar sem falta. Professor Sérgio, logo vamos dar um abraço pessoalmente. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É a honra de participar deste evento. Tá bom. Até logo. Tchau, Fauzi. Até logo, Alfredo. Até mais. Roberto.